Há 18 anos estreava no Brasil a série Todo Mundo Odeia o Chris e a febre foi imediata. Mas depois de tanto tempo, o que será que aconteceu com os atores? Onde a gente pode ver mais trabalhos desse elenco? Alguém parou a carreira? Eu já tô com as respostas aqui e tô pronto pra contar pra vocês nesse quadro Por Onde Anda. Vamos lá. E se em vez de você caminhar sozinho na luta de fazer seu canal no YouTube crescer, você tivesse acesso direto a mim, a minha equipe, a outros youtubers grandes também, te entregando só o que existe de melhor estratégia de crescimento no YouTube. E é justamente isso que acontece quando você tá dentro do YouTube Club. É uma comunidade para criadores de conteúdo como você, que querem crescer exponencialmente, tá entre os grandes youtubers do país. Lá dentro, a minha equipe e eu, e mais outros youtubers grandes, a gente vai te informar sobre tudo o que tá acontecendo no YouTube e nas redes sociais como um todo também, para você se antecipar as mudanças antes de todo mundo e também pegar os principais hypes assim que eles estiverem acontecendo. E além disso, a gente vai compartilhar as melhores estratégias de crescimento, tanto para canais apresentados quanto para canais backstage, dark, né? Sem você aparecer. Isso sem falar em todas as lives de conteúdo exclusivos para a comunidade que a gente faz durante o ano. Se você tiver interesse em se tornar um sócio da nossa comunidade e crescer teu canal exponencialmente, aperta aqui no link da descrição ou no comentário fixado para você conhecer o Tube Club. Só para você conhecer, ok? Você vai curtir demais. Minhas Trunks, Peter aqui. A infância de muita gente acho que foi mais feliz por causa dos bordões, como por exemplo, cara, ela tá tão na sua, né? Ou isso custa $1,37. A gente se divertia pra caramba com essa série, né? Com todos os personagens, Todo Mundo Odeia o Chris. E nem parece que passou tanto tempo assim. A série chegou em 2005 no SBT, hoje ela passa todo domingo na Record TV. E dá pra assistir também no Prime Video e na Globoplay. Seja lá como você assiste, essa é uma daquelas séries que a gente repete, não enjoa e já faz mais de uma década. Mas você sabe por onde que anda esse elenco de milhões? O que eles estão fazendo da vida? Quais os trabalhos mais recentes de cada um deles? Tem gente que deixou os holofotes, que desistiu da carreira? Vem comigo que eu vou te contar agora. Mas já comenta alguma outra obra, alguma outra série, filme que você gostaria de saber por onde anda o elenco. Bota aqui embaixo que a gente vai trazer pra você nesse quadro aqui. Julius! Bom, vamos começar pelo ator que mais tem trabalhado desde o fim de Todo Mundo Odeia o Chris. O Julius, o pai da família Rocker, foi interpretado pelo Terry Crews. Quem é que não gosta desse cara? Todo mundo gosta desse cara. Ele ganhou muita visibilidade no Brasil por causa desse papel dele também pelo filme As Branquelas de 2004. Making the Way Downtown, você sabe, né? Depois que ele deixou de interpretar um marido que tem 2 empregos, ele continua se jogando em trabalhos na TV e no cinema. Ele teve em filmes como Exterminador do Futuro, A Salvação, que tá na Star Plus, Os Mercenários e Os 6 Ridículos. Esses 2 estão na Netflix. E Deadpool 2, que tá na Star Plus. Na TV ele também tá nativa com séries comerciais. Como é que a gente vai esquecer daqueles comerciais malucos de desodorante lá, com Terry Crews gritando e fazendo doideiras? O apego que o público brasileiro tem por ele, por esse cara, por render até um comercial desse, com ele se virando pra falar português. Você lembra desse aí? Além dos comerciais, o Terry Crews apresentou o programa Quem Quer Ser um Milionário durante algumas temporadas e o America's Got Talent. Interrupt you, Howie, but I have to tell you, every young man and woman on the stage represents me and where I came from. Mas esse casca grossa aí tem energia de sobra e não para. Ele também já participou de clipes musicais, como por exemplo da cantora Katy Perry e da banda Muse. Ele também foi dublador do game Crackdown 3, pô, eu gosto pra caraca desse game. E como se não bastasse, o Terry Crews também é desenhista. E olha, mas desenhista bom, casca grossa. Desenhista profissional. E ele tem feito trabalho de designers de móveis numa empresa que ele é cofundador. Por fim, a série mais recente dele foi a Brooklyn Nine-Nine da Netflix. Rochelle. A Tichina Arnold foi a eterna mãe do Chris e também fez muita coisa depois do fim da série. Pra começar, ela também tem um lance muito legal com os fãs brasileiros e já deu várias entrevistas dizendo quanto ela gosta de ir pro Brasil porque se sente uma estrela, né? No Brasil ela é realmente uma estrela, todo mundo gosta dela. Pra quem não sabe, a Tichina, além de atriz, é cantora, compositora, empresária e estilista. Galera, há décadas ela tem uma empresa de design de chapéus. Isso tem um contexto muito bacana pra piada do episódio que a Rochelle participa do concurso chapéu, lembra? Nos cinemas ela teve em filmes como A Hora da Sua Morte, que dá pra ver no Prime Video e na HBO Max, e no filme A Grande Luta, que tá na Netflix. Já na TV, a Tichina apresentou o programa Daytime Divas e também tá na série Boa Vizinhança da Paramount Plus. Senhorita Morello. Muitas cenas de vergonha alheia e humor politicamente incorreto vieram dela, né, da Senhorita Morello. A personagem foi interpretada pela atriz Jaqueline Mazzarella. Além de atriz, Jaqueline também é produtora e escritora, e talvez ficasse dividindo, né, entre tantos trabalhos,
desde a série Todo Mundo Odeia o Chris, ela não tem feito lá tantos trabalhos assim. Ela participou de séries como Fresh Off the Boat, Jane the Virgin, né, que é da Netflix, na série Are We There Yet, que também tem o Terry Crews e dá pra assistir no Prime Video, e na série The Morning Show no Apple TV. Além disso, Jaqueline tem um programa online de dicas de saúde e bem-estar. Essa tu sabia? Caruso! O valentão mais odiado e amado da série, o Caruso, era interpretado pelo ator Travis T. Flory. Depois do Caruso vieram papéis menores no cinema em filmes como, por exemplo, Quase Irmãos, que tá lá na HBO Max. Os anos se passaram e ele foi pegando pequenos papéis. E aí, sem conseguir emplacar realmente um trampo de sucesso, o Travis acabou meio que abandonando a carreira artística. O último trabalho dele foi uma pontinha em 2015 no filme Little Boy, Além do Impossível. Hoje em dia, o Travis se afastou totalmente dos holofotes e mora numa cidadezinha da Califórnia, levando uma vida anônima. Senhor Omar! Muita gente nem faz ideia, mas o ator Ernest Lee Thomas é um baita veterano das artes. O intérprete de Sr. Omar começou na carreira profissional como ator da Broadway nos anos 70. E não tem nada de trágico nessa história, né? Depois de Todo Mundo Odeia o Chris, o Ernest continuou trabalhando, principalmente no cinema, mas com papéis menores. Em 2015, ele foi o almirante Tyrus Jackson no filme Mega Tubarão vs Colossus. Dá pra assistir na Globoplay. E ele foi o co-protagonista no filme Two Wolves, que tá no Prime Video se você quiser ver. Doc! O Doc era o dono da mercearia, o chefe do Chris. Ele foi interpretado pelo ator Antônio Fargas. O Antônio já era bem famoso desde os anos 70, ele era tipo um ator clássico de filmes policiais. Hoje em dia ele tem 76 anos e os trabalhos como ator não são tão frenéticos assim, mas ele também é produtor de cinema e já ganhou prêmios por isso. Pra quem quiser ver outros trabalhos do Antônio Fargas, é só você dar play, que ele foi o Flap no filme Bad Guys de 2008. O trabalho mais recente dele foi como David Poe na série Raio Negro. Você viu? Malvo! O Malvo não era só o bandido mais temido de Bad Stu. Ele também era abusado, né? Doidão, tirava boas gargalhadas da gente. A gente gostava pra caramba também. É dureza assaltar uma loja de armas. Tem armas lá. O ator que viveu Malvo era o Rick Harris. E ele não era só ator, mas também dublador, produtor e comediante. Aliás, ele teve anos de carreira no stand-up, olha isso, fazia comédia mesmo, direto, profissional. Desde que a série do Chris acabou, ele seguiu trabalhando e pra quem não sabe, ele dublou vários personagens no game GTA San Andreas. Olha isso! As últimas produções que ele participou foram a primeira temporada da série American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson, que tá no Star Plus, e o último trabalho do Rick foi em 2017, o filme Checkpoint. Infelizmente, um pouco antes desse filme ser lançado, ainda no finalzinho lá de 2016, o Rick sofreu um ataque cardíaco e faleceu. Golpe Baixo. O Golpe Baixo era aquele personagem doidão que morava na rua e rendeu muitas cenas engraçadas na série. Eu te dou 10 pratas. Eu te dou 20. 25. 15. Fechado. Isso é o que as drogas fazem contigo. O ator que interpretava esse personagem era o Jerry Poindexter. E ele também é multitalentoso, né? Multitalentos. Além de ator, ele também é cantor e comediante. A carreira do Jerry é recheada de filmes e séries. Depois do Golpe Baixo, ele teve em produções como Footprints, The Path of Your Life. E o interessante é que ele também fez um papel de mendigo nesse filme. E o Jerry também teve no elenco de séries como Californication, The Middle, Parks and Recreation, Grey's Anatomy, Agents of S.H.I.E.L.D. e por aí vai. Você lembra de ter visto o Jerry em outros lugares aí que não fosse Todo Mundo Odeia o Chris? Greg. E fazendo a dupla dinâmica com o protagonista de Todo Mundo Odeia o Chris, representando os nerds, tava lá o Greg, né? Interpretado pelo Vincent Martella. Eu não disse pra você não falar nada sobre o carro. A escola inteira já sabe. Cara, me desculpa. Você veio de carro e eu sei disso. É o mais perto que eu cheguei de me tornar popular. Depois de finalizar a série, o Vincent acabou se destacando como dublador. Pra quem não sabe, ele é o dono da voz original do Phineas Flynn, da série de animação Phineas e Ferb. Pra você assistir é só sair no Disney Plus. E ele também dublou o Jason Todd, o Robin, na animação Batman contra o Capuz Vermelho. Se tiver curiosidade, esse filme tá lá no HBO Max. Sobre atuar em séries, uma famosa que ele participou foi The Mentalist, que tá tanto no HBO quanto no Prime Video. Ah, e uma curiosidade, o Vincent Martella, ele teve alguns episódios de The Walking Dead, mas o personagem dele não se encontrou com Tyler James, que é o ator que fez o Chris. Jerome. Esse personagem reconhecia o carinha que mora logo ali de longe. E aí? Carinha que mora logo ali. Passa $1. O malandro do Jerome era interpretado pelo Kevin T. Jackson. Desde que a série do Chris acabou, o Kevin T. continuou aparecendo em filmes e séries como Mad Men, Animal Kingdom e Cara Gente Branca. Mas nada muito além de um episódio ou pontinhas em séries. Mas para além da carreira de ator, o Kevin T. também é músico. Na verdade, ele é rapper e as músicas dele estão aí pela internet. Você já ouviu alguma das músicas dele? Tasha!
A Tasha era a vizinha gatinha e foi interpretada pela atriz Paige Hurd. Ela ainda segue na carreira participando de trabalhos no cinema e na TV. Em 2010, ela foi a mocinha do clipe do Justin Bieber. E ela também interpreta a Samantha Groover em Havaí 5-0, que tá completaço no Globoplay. E o filme mais recente dela é o Who's a Christmas Eve, que é um filme de Natal lançado em 2021. Drill! Taken Richman, além de ator, ele é rapper e é produtor de cinema. Quando a série acabou, o ator que interpretava o irmão do Chris investiu na carreira de rapper com o nome de T-Rich. Mas, pelo que tudo indica, não durou muito tempo, o canal dele tá abandonado há anos. Mesmo assim, o T-Quan continuou fazendo umas participações pequenas como ator em séries e filmes, até que em 2012 a carreira deu uma guinada. Tudo porque ele entrou pra novela General Hospital e ele ficou por muitos anos lá. Aliás, ele foi indicado várias vezes ao prêmio Emmy por esse papel. Em 2013, ele também teve num filme que foi super premiado, chamado Blue Caprice, e ele ganhou 2 prêmios internacionais pela atuação dele. O T-Quan também produziu filmes além de atuar. O mais recente é o filme Nowhere, Michigan, de 2017. Tonya. Nem todo mundo odeia o Chris, mas todo mundo já sentiu ódio da Tonya, fala a verdade. E se a gente tinha raiva da irmã caçula, isso se deve ao bom trabalho da atriz Aimani Hakim. Quando a série acabou, ela chegou a fazer uma participação em Os Feiticeiros de Waverly Place. De lá pra cá, a carreira da Aimani tem ficado mais no cinema. Em 2014, ela estrelou o filme Vitórias de uma Vida. Mais recentemente, ela teve no filme de terror Cam, de 2018, e agora tá na série Mythic Quest da Apple TV. Chris! Você tava esperando por ele, né? Você ficou aqui esperando por ele. Tyler James Williams é o ator que eternizou o Chris. E você se lembra que ele já se irritou com os brasileiros? O caso foi assim, só pra lembrar aqui pra vocês. Como quem tem limite é município, os fãs brasileiros socaram comentários nas redes sociais do Tyler James com frases do seriado. E ele nunca entendeu direito o que significa isso. Pra ele isso era tipo uma perseguição, entende? Mas o assunto foi resolvido e até rendeu uma propaganda do McDonald's aproveitando a situação com os fãs BR. Tu lembra dessa? Vocês estão sempre lá comentando as mesmas coisas de novo, e 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 de novo. E de novo. Bom, mas o que importa mesmo é que o Tyler segue na ativa. Eu acho que todo mundo lembra dele como Noah em The Walking Dead, certo? Mas ele teve muitas outras produções, como a série Criminal Minds, House, Cara Gente Branca e o musical Let It Shine. Mas a série mais recente é a série Abbott Elementary, que tá no Star Plus. Narrador. Achou que tinha acabado, né? Que nada. Falta o próprio Chris Rock, que além de ser o criador, também era o narrador da série. E ele também participou de Todo Mundo Odeia o Chris com o personagem do orientador da escola. Lembra? O Chris Rock já tinha uma carreira enorme antes da série e continuou depois. Ele teve em filmes que com certeza já viu. Gente Grande, 2010, Meu Nome é Do Limite, 2017, e mais recentemente ele teve no filme de terror Espiral, que é o spin-off de Jogos Mortais. Mas não adianta ignorar o elefante na sala, eu tenho que falar disso, né? Atualmente todo mundo pensa no Chris Rock e lembra exatamente, eu sei que você vai falar, do tapão que ele tomou lá no Oscar, né? Aí depois desse episódio ele seguiu fazendo show de comédia, ele faz stand-up pra caramba. E em breve a gente vê ele em mais algum filme por aí, com certeza. Primeira vez que eu vi ele foi no Máquina Mortífera 4, há um tempão. Aliás, filmaço. Agora você, coloca aqui embaixo outra obra, outro filme, série que você gostaria que a gente trouxesse aqui nesse quadro Como Terminou. Já tô olhando os comentários, mas não sai sem sua inscrição. Já deixei pronto aqui, só pra você tocar aqui. Se você já tá inscrito, ótimo. Obrigado de coração, mas ativa o sininho, só se ativar a notificação. Agora sim, agora você tá fazendo um trabalho bacana demais. Obrigado de coração, galera, até a próxima. Fui!